Estamos sozinhos no universo? Essa pergunta acompanha a humanidade desde que alguém levantou os olhos para o céu. E hoje, ela ficou mais concreta do que nunca. Em 21 de maio de 2026, o catálogo da NASA já registrava 6.291 exoplanetas confirmados. Só isso já muda tudo. Porque, antes mesmo de encontrar vida, nós provamos uma coisa enorme: planetas não são exceção. São regra. Durante séculos, imaginar outros mundos era quase um exercício de fé. Hoje, é trabalho de laboratório, telescópio e paciência. A virada do século XXI não foi apenas descobrir que existem planetas fora do sistema solar. Foi entender que há uma variedade quase impossível de ignorar. Gigantes gasosos, mundos rochosos, planetas escaldantes, corpos congelados, órbitas curtas, sistemas compactos, estrelas parecidas com o Sol e estrelas muito diferentes dele. O universo não parece pobre em possibilidades. Pelo contrário, ele parece transbordar delas. Mas encontrar um planeta não é o mesmo que encontrar um lar para a vida. Quando os cientistas falam em mundo habitável, eles não estão pensando apenas na distância certa da estrela. Estar na chamada zona habitável é só o começo da conversa. Para a vida como conhecemos, é preciso muito mais: água líquida, uma atmosfera estável, temperatura razoável, pressão adequada, química compatível e uma estrela que não seja excessivamente violenta. Porque uma estrela muito ativa pode bombardear o planeta com radiação, arrancar sua atmosfera e transformar uma promessa em deserto. É por isso que a busca por vida extraterrestre é tão fascinante. Ela não procura apenas um lugar bonito no espaço. Procura equilíbrio. Procura tempo. Procura química. E, acima de tudo, procura pistas. Hoje, a astrobiologia não pergunta apenas o a água, ou o a carbono. Ela pergunta algo muito mais difícil: os ingredientes certos estão juntos, no lugar certo, por tempo suficiente para a vida surgir? E então entramos no território mais delicado de todos: as bioassinaturas. Em teoria, elas são os sinais que podem denunciar a presença de vida. Na prática, são sombras e espectros. Quando um planeta passa na frente da sua estrela, uma fração minúscula da luz atravessa a sua atmosfera. Nesse caminho, essa luz carrega a assinatura de gases e moléculas. Telescópios como o James Webb conseguem analisar esse carimbo invisível. É assim que surgem indícios de metano, dióxido de carbono, vapor d'água e, em alguns casos, hipóteses ainda mais ousadas. K2-18b virou um símbolo dessa fronteira. Os dados do JWST levantaram a possibilidade de gases que, na Terra, podem estar ligados à biologia. Mas a ciência fez o que sempre faz: desacelerou, comparou, testou, questionou. Análises posteriores reduziram a força da evidência e mostraram que outras explicações, inclusive rotas sem vida, também podem desenhar o mesmo espectro. E essa é uma lição essencial. Uma molécula interessante não é, automaticamente, uma prova de vida. Na verdade, a astrobiologia moderna é quase uma arte de evitar enganos. Até o oxigênio, esse gás que nós associamos tão facilmente à biologia, pode surgir sem seres vivos em certos cenários. Em 2026, novos modelos reforçaram esse alerta: atmosferas parecidas com a de Marte podem acumular O2 por processos abióticos. Por isso, o objetivo não é caçar um único sinal isolado. É montar um quebra-cabeça. Procurar combinações de gases que não deveriam coexistir por muito tempo. Medir temperaturas, estudar nuvens, analisar a estrela, observar a superfície e cruzar todas as pistas possíveis. Porque o problema não é só detectar um gás.
O problema é entender o contexto. E o contexto, no espaço, costuma ser tudo. Para tornar essa busca mais confiável, a ciência está tentando separar melhor o sinal do planeta do ruído da estrela. Em janeiro de 2026, a NASA colocou em órbita o pequeno satélite Pandora justamente para estudar atmosferas de exoplanetas enquanto monitora a variabilidade estelar. A ideia parece simples, mas é brilhante. Antes de dizer o que existe em um planeta, precisamos entender o que a estrela está escondendo. Cada detalhe importa. Cada linha espectral importa. Cada incerteza precisa ser tratada como parte do método, não como fracasso. E ainda assim, mesmo com tantos mundos promissores, a pergunta continua: onde está todo mundo? É aqui que entra o paradoxo de Fermi. Se o universo é tão vasto, tão antigo e tão fértil em planetas, por que ainda não temos nenhuma evidência confirmada de vida fora da Terra? Por que, diante de bilhões de estrelas apenas na Via Láctea, o silêncio continua tão profundo? Esse paradoxo não é um argumento contra a vida. É um lembrete da nossa ignorância. Talvez a vida seja comum, mas difícil de detectar. Talvez as janelas de tempo sejam curtas. Talvez civilizações surjam e desapareçam antes de aprender a falar com o cosmos. Ou talvez estejamos procurando do jeito errado, no lugar errado, ou na época errada. Quando a conversa muda da vida simples para a vida inteligente, o mistério fica ainda maior. Não basta procurar oxigênio ou metano. Agora falamos de tecnoassinaturas, rádio, poluição industrial, assinaturas de energia, sinais que denunciem tecnologia. Em 2025, o projeto Breakthrough Listen observou o objeto interestelar 3 e Atlas justamente por ele parecer um candidato curioso a esse tipo de investigação. O resultado foi silêncio. Nenhuma tecnoassinatura. E esse silêncio diz muito. Não porque prova ausência, mas porque mostra como é difícil reconhecer inteligência à distância, principalmente se ela não quiser ser reconhecida. Talvez o universo não esteja vazio. Talvez ele seja discreto. A boa notícia é que essa história está longe de acabar. Na verdade, ela está só começando a ganhar instrumentos à altura da pergunta. O telescópio espacial Nancy Grace Roman deve ampliar de forma gigantesca o mapa estatístico dos exoplanetas. A missão Platô, da ESA, promete encontrar mundos menores e medir melhor a idade e o tamanho das estrelas que os abrigam. A missão Ariel quer fazer um grande censo químico das atmosferas planetárias. E, mais adiante, o conceito do Habitable Worlds Observatory foi desenhado para um salto ainda mais ousado, de imagem direta de planetas parecidos com a Terra, seguida de análise espectral em busca de bioassinaturas. Essa não é uma corrida para dar uma resposta fácil. É uma maratona para fazer a pergunta certa do jeito certo. Cada missão nova reduz um pouco a escuridão. Cada catálogo novo afina as probabilidades. Cada espectro novo nos ensina onde olhar, o que desconfiar e o que ainda não sabemos interpretar. Talvez a grande descoberta não venha como uma mensagem clara, nem como uma nave cruzando o céu. Talvez venha como algo menor. Uma linha fraca. Um gás fora do lugar. Uma atmosfera improvável. Um planeta que, pela primeira vez, nos obriga a dizer: pode ser vida. E talvez isso seja o mais humano em toda essa busca. Nós não sabemos se estamos sozinhos. Mas já sabemos que o universo é maior. Mais diverso e mais surpreendente do que qualquer geração antes da nossa poderia imaginar. A resposta ainda não chegou. Só que, desta vez, estamos realmente preparados para procurá-la. Participe da ciência cidadã com o Planet 1 Test.